Olá, Virgem, tudo bem? Como estamos? Eu espero que muito bem. Trouxe as suas energias para os próximos dias, para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Virgem, para quem tem Virgem forte no mapa ou está lidando com algum virginiano. São leituras gerais, lembre-se sempre disso. Então, são leituras que podem não ressoar com todo mundo. Então, se essa energia neste momento não está ressoando com você, libera para o universo, passa para outras pessoas e assim vai, porque essa mensagem há de chegar onde precisa chegar, tá? São leituras atemporais, então elas vão valer para você a partir do momento que você chegar aqui, que você se identificar com essa leitura, ok? Peço aos meus guias que andam sempre comigo, a minha ancestralidade que está sempre presente, que me dê orientação para que seja dito o que precisa ser dito, falado o que precisa ser falado. Que aqui nessa mesa seja sempre a verdade como forma de orientação. Que assim seja. E assim já é. Vamos lá? Vamos ver o que tem aqui de energia para os virginianos. Sol, ascendente, lua, Vênus em Virgem. Né? Hoje eu estou usando o tarô africano. Presente lindo de uma amiga cliente. Agradeço muitíssimo. E vamos lá, vamos ver quais são as energias que estão aqui, disponíveis para a Virgem. Vamos ver como é que Virgem está passando os próximos dias. É isso. Virgem, o que a gente, né, precisa saber agora, neste momento, sobre Virgem? E tá vindo de energia para os próximos dias para Virgem. Uau, 3 cartas. 3 de ouros. Valete de copas. E 10 de espadas. Virgem, aqui tá me dizendo que neste momento é um momento para você fazer um planejamento, montar uma estratégia, entender como é que você pode finalizar alguns ciclos, né? Encerrar algum tipo de descontentamento que você está tendo. E aqui para mim me parece que tem algumas parcerias que estão fazendo isso. Aqui tem muito a energia de trabalho. É como se aqui você tivesse ajustando uma forma, né, de dar um fim ou de finalizar algum tipo de sofrimento, de angústia que você está passando num determinado ambiente. Aqui está dizendo para você pensar com um pouco mais de estratégia e ser um pouco mais, vou clarificar, tá? E ser um pouco mais sagaz, aqui tá falando. Existe aqui uma decisão, um movimento, um planejamento que você faz e você diz assim, olha, a partir de agora ninguém vai me pegar mais de calça curta aqui não. Eu vou começar a organizar minha vida. Ou para você, né, finalizar esse ciclo, muito bem. Ou para você encerrar esse ciclo nesse lugar, ou seja, começar a pensar na possibilidade de repente de fazer uma outra atividade ou ir para outro lugar, tá? Ou simplesmente para você neutralizar essa energia que está querendo te prejudicar. Então aqui eu estou num ambiente, pode ser no trabalho, pode ser dentro do meu ambiente familiar, que aqui, exatamente, aqui está dizendo que eu tomo algum tipo de precaução. Claro, para algumas pessoas isso pode significar que eu simplesmente vou procurar um outro lugar para ir, né? Então, se eu estou morando numa casa com outras pessoas e aquele ambiente já não está mais saudável para mim, eu vou buscar uma outra casa, um outro lugar, um outro ambiente. Para algumas pessoas isso aqui pode ser trabalho, tá? E aí tá me dizendo justamente sobre isso. Aqui, seja como for, Virgem, seja o que for que você está passando nesse momento, aqui tá dizendo que é você mesmo que tem a fórmula, a forma, a saída desse problema, tá?
De como é que você vai manejar. Eu acho interessante porque esse valete de espadas aqui tá me trazendo muito alguma coisa falando sobre alguém que a palavra não é manipula, mas assim, alguém que faz as coisas acontecerem no outro formato. Aqui o virginiano, ele chega a entender que ele tem habilidades para lidar com essas questões que estão tirando ali a paz desse virginiano. Então, assim, para alguns ele vai saber como administrar isso, né? Utilizando algumas ferramentas, conhecimentos, pessoas, tá? Outros vão simplesmente virar as costas para outro lugar, decidir que, olha, aqui não é mais meu lugar, eu vou embora e deu para mim, tá? Seja como for, Virgem vai estar num processo de definição das coisas, definição, né, de algum ciclo que ele está vivendo em algum ambiente aonde está trazendo para esse virginiano um grande angústia e um grande sofrimento, tá? Aqui tem muito isso. Ok, Virgem. Quais são as coisas positivas que estão vindo na direção de Virgem nos próximos dias, Tarô? Por favor, vamos lá. 2 de ouros, equilíbrio, capacidade para lidar. E aí vem, né, conversando com esse 3 de ouros, vem me dizendo que justamente isso, que o virginiano vai ter habilidade para lidar com esses transtornos, com essas situações, inclusive com essas pessoas que não querem tirar a paz dele aqui. Olha lá, ó, 7 de espadas. Tá vendo aqui? Justamente isso. E valete de paus. Aqui tá me falando justamente essa possibilidade, essa habilidade de estar tirando do caminho, né? Dando uma forma de lidar com essas pessoas, esses problemas ou a situação. Virgem, esse momento, com certeza, pelo 10 de espadas, tá me falando que você tá passando por um processo aí de realmente muito ou aborrecimento, ou chateação, sabe? Tem aqui alguma coisa que fala sobre eu posso estar me sentindo, enfim, traído em alguma situação aqui. Eu não tô falando de relacionamento afetivo, tá? Eu tô falando de você estar num ciclo, estar num ambiente onde as pessoas ao seu redor te decepcionaram. Porque aqui esse 10 de espadas tem muito uma decepção nas minhas costas. Eu me sinto decepcionado aqui. E aí tem uma coisa que fala que esse sentimento, né, a partir do momento que você racionaliza isso e você entende como as coisas são, como a situação das duas coisas uma. Ou você aprende a lidar com essas pessoas, e aí tá bem claro aqui para o virginiano que ele vai dar um jeito e aprender a lidar com essa situação. Inclusive esse 7 de espadas está me dizendo isso, tá? Esse 7 de espadas está me dizendo que eu vou ter a habilidade e a agilidade a, né, ser estratégico para saber lidar dentro da mesma, né, do mesmo patamar. Então, se a gente sabe que aquela pessoa a gente não pode confiar, então a gente já sabe que não pode confiar. E aí a gente lida, olha lá, de novo, 10 de espadas no furo do deck. Já lida com essas pessoas de um jeito diferente, né? Ou seja, se você sabe o terreno onde você está pisando, você sabe aonde é firme e aonde não é. Então, tem muito isso do virginiano, dele entender aonde ele está pisando. E isso gera uma outra coisa, né? Bom, o 2 de ouros eu tô qualificado por um 3 de espadas. E aí é que me fala justamente isso. Aprender a equilibrar, a lidar com esse aborrecimento, com essa chateação, com essa decepção, tá? Que é forte, sim. Eu continuo falando que tem uma energia muito forte para o âmbito do trabalho ou da família, né? Isso não quer dizer que não tenha, não tenha isso nos relacionamentos amorosos, tá? Mas, como eu disse para você, Virgem, olha lá, você vem com essa energia de 7 de espadas que fala como eu faço para lidar com isso. Eu entendo aonde é que cada um está e o que eu posso esperar de cada um. E isso gera para você, olha a clarificação aqui, ó. Um 9 de ouros. Isso gera para você um entendimento
de que, opa, aqui nesse rolê, aqui nessa situação, eu tô por mim mesmo. Então, se eu quiser ficar bem, eu tenho que entender que eu não posso contar com algumas pessoas, não posso confiar, que essas pessoas que eu achava que estavam do meu lado, elas não estão. Então, esse momento é um momento para a Virgem reconfigurar a forma como lida com as pessoas ao redor delas, tá? Aqui me vem que ele passou por um determinado aborrecimento, chateação, porque esperava das pessoas uma atitude diferente daquelas que recebeu. Então, Virgem agora entende que tipo de pessoas estão ao seu redor. Para algumas pessoas, para alguns virginianos, volto a falar, isso vai ser o momento de encerramento do ciclo, ou seja, o virginiano sai dali e vai para outro lugar. Mas para outras pessoas é o encerramento da forma como ele agia. Ele estava agindo, né, de muito boa fé, com muita tranquilidade, levando em consideração todo mundo, e agora a Virgem fala, opa, peraí, calma, que não é assim. Esse aqui merece minha confiança, esse aqui eu posso contar, esse aqui eu não posso. E aí eu começo a saber andar no meio, né, daquele ambiente que é tão desafiador, na verdade, né? Para não dizer outra coisa. O que mais? Valete de ouro. Paus, o que você tá fazendo aqui, queridão? Ó, não falei? Olha lá, 9 de paus. Eu começo a saber como caminhar. Eu começo a saber como me movimentar aqui dentro. Aqui ninguém mais vai me pegar de calça curta, vai me pegar de corpo aberto, não. Aqui eu sei como eu vou lidar com cada um de vocês. Olha lá de novo, valete de espadas. Então, eu começo a racionalizar, planejar, entender como é que eu faço as coisas nesse momento. E aí, isso me dá uma forma ou um recurso para eu lidar com o meu aborrecimento. Claro que no momento presente, Virgem sim está aborrecido, isso está claro aqui, porque esse 2 de ouros aqui, com esse 3 de espadas, é eu tentando lidar com esse aborrecimento, com essa chateação. Mas de uma certa forma, eu preciso te falar uma coisa, Virgem, isso aqui vai deixar você muito mais forte. Isso aqui vai deixar você muito mais plena. Isso aqui vai deixar você, né, com muito mais habilidade, não só para lidar com situações como essa, mas também vai te dar uma independência referente a forma como eu sigo o meu caminho, sabe? Tem uma coisa que fala assim, olha, quando você entende quem é que você pode contar, quem você não pode, ou se você não puder contar com ninguém, aqui tá falando que você fica muito bem contando consigo mesmo. Aqui te dá um fortalecimento sobre, né, sobre você, sobre a sua energia, sobre o seu próprio campo, tá? Ok. Quais são os desafios presentes? O que mais? O que eu tenho aqui de energia para Virgem? Por favor, Virgem. Por favor, Tarot. O que mais? Opa! Valete de ouros. Muito bem. E eu te falo, continuo falando, tá? Essa energia tá muito presente nas situações de trabalho. Relacionamentos voltados para o campo do trabalho. Valete de ouros. O louco. História é muito bonita. Gosto muito. Muitas cartas assim, não, meu amor. Opa! As 3 que caíram, pelo menos eu vou ter que aceitar. Vamos lá, tá conversador esse baralho. 5 de copas, a sacerdotisa, o eremita. Olha! Tem muitas pessoas aqui, viu, Virgem, que vão sim procurar um outro lugar para ir, tá? Vão lá, aqui não dá mais para mim, eu não consigo conviver com esse tipo de coisa, com isso que aqui me parece que a pessoa foi sacaneada também, né? Então isso é foda. Mas, seja como for, aqui tá me falando assim, ó, para algumas pessoas, eu vou ter uma nova forma de lidar, né, com essas pessoas. Valete de ouros com 5 de copas. Porque para algumas pessoas isso bateu forte. Então isso fez com que a pessoa realmente entrasse ali no ciclo de, cara,
Porque tem uma coisa nessa situação em específico, Virgem, que ativou em você uma ferida já antiga, tá? Isso foi uma coisa que fez, assim, você sentir dentro de você com muita força. Tem também uma energia falando de, olha, aqui eu não fico mais, vou embora, tá? Para outras pessoas, eu vou me fechar. Eu vou, aqui a partir de agora eu não posso contar com fulano. Isso vai ser feito de uma forma muito silenciosa, tá? Eu só tô preocupada com a mágoa que esse virginiano pode estar carregando. Porque aqui, quando eu tô vendo 5 de copas com a sacerdotisa e o eremita, eu tô vendo alguém que tá interiorizando uma mágoa. Entende? Alguém que tá acessando uma mágoa lá dentro. E isso pode, assim, né? Enfim, fazer esse processo ser mais dolorido do que qualquer outra coisa. Caramba, olha pra isso aqui. Eu fico com valete de ouros clarificado por um 5 de copas. Quando eu clarifico o 5 de copas, a sacerdotisa e o eremita, me vem valete de ouros. Aqui também eu vou dizer uma coisa pra você. Olha lá, ó, 8 de copas. Tem uma coisa aqui, Virgem, que fala também que a partir desse momento, Virgem acessa um sentimento, uma situação antiga que tá ali carregando. E isso te acende a luz para você olhar para coisas que ficaram lá atrás, que você não tinha, que você decidiu esquecer ou deixar para trás. Porque aqui sempre tem uma referência a uma mágoa antiga. Não é necessariamente com essas mesmas pessoas, mas entenda uma coisa, Virgem. Quando a gente passa por um processo e esse processo ativa na gente, traz pra gente novamente um tipo de sentimento que a gente já sentiu no passado, seja na infância, seja num momento anterior, ele ativa na gente o que a gente pode chamar de corpo de dor. É um lugar que faz com que a gente relembre e sinta novamente emoções, né, sentimentos que eu lá no passado tinha resolvido esquecer, engolir ou simplesmente virar as costas. Então esse momento é o momento de Virgem, que Virgem vai estar acessando esse lugar novamente. Esse é a minha preocupação nesse sentido. Virgem pode interiorizar tanto e isso pode causar um grande sofrimento para Virgem. Só que nesse momento o tarot está dizendo o seguinte: essa é a hora de você acessar dores, situações, complicações antigas que você tinha decidido esconder, que você tinha decidido colocar para dentro, que você não estava acessando. Você sabe até que está ali, mas você não acessava. Agora é o momento de você trabalhar essa situação, tá? Engraçado que saiu ali, foi um gatilho que aconteceu dentro de uma situação de trabalho, de parceria, que fez você, né, acessar uma situação, uma dor ou uma condição que faz com, do passado, de algum momento da sua vida, essa dor pode ser dentro da sua criança, pode ter sido num outro relacionamento antigo, pode ter sido num trabalho que você tá, ou uma parceria do passado, né? E aí, de repente, você percebe o mesmo ciclo acontecendo. E aí, aqui tá dizendo, olha, você tá tendo oportunidade, entenda. Nós muitas vezes pensamos, cara, tá acontecendo uma coisa comigo, de repente tá acontecendo de novo. Voltei nesse ciclo. E aí, muitas pessoas, erroneamente, mas totalmente, dá para entender completamente esse pensamento, pensam assim, meu Deus, como eu sou burra, né? Ou como eu sou burro, eu acabo voltando para a mesma situação. Eu voltei para o mesmo padrão, repetição, né? Estou fazendo uma repetição. Repetição é a oportunidade que eu tenho para compreender e reparar algum processo que eu ainda não integrei, que eu ainda não olhei. Entende essa parte? É muito importante que a gente perceba, em vez da gente, né, entrar no processo de culpa, porque eu não vi isso, porque eu não percebi, porque isso está acontecendo novamente, e em vez de a gente entrar nesse lugar, é o lugar da gente parar e perceber o seguinte: em vez de eu perguntar por que está acontecendo de novo, em vez de eu perguntar, meu Deus, como eu sou burra, como é que eu não aprendo, por que isso acontece comigo, eu preciso entender para quê. Para que isso está acontecendo?
O que isso está tentando me mostrar? O que eu posso aprender aqui? Vamos começar a fazer os movimentos pela vida, nos massacrando menos, né? Nos sendo acolhedores das nossas próprias sombras, dos nossos próprios formas de ser. Que às vezes muitas vezes a gente não se orgulha, né? E isso nos desloca muito de nós mesmos. E aí a gente entra num processo de culpa, a gente entra num processo de vitimização e num processo de autocrítica absurdo. Então, esse momento aqui é um momento para que Virgem perceba, compreenda o que isso aqui está tentando me explicar. Que dor é essa que eu tô sentindo que pra mim tá desproporcional? Tá, passei ali por situação desafiadora no trabalho, alguém me sacaneou, mas por que tá doendo tanto? Muitas vezes, Virgem, tá doendo porque não é por causa dessa situação. Muitas vezes tá doendo porque já é coisas antigas que você não quis ver. E aí essa dor acessou esse passado, tá bom? Vamos lá? Conselho da espiritualidade, pra gente finalizar a leitura. Três cartinhas de conselho da espiritualidade, por gentileza. Uau! Meu Deus. 10 de copas. 10 de espadas. 7 de espadas. E 4 de ouros. Fundo do deck, o carro. Bom, 10 de copas com 10 de espadas me fala muito de os 10 são sempre encerramento de alguma situação. Encerramento de alguma, né? É o final ali de uma trajetória dentro de um naipe. Aonde eu tô falando de copas eu tô falando de emoções. E onde eu tô falando de espadas eu tô falando do quê? Do meu mental, do meu pensamento, do meu estado de espírito. Aqui tá me dizendo muito que esse momento é um momento para que você possa olhar, né, com muita verdade para essas coisas que você vem guardando e carregando dentro de você há muito tempo. Porque esse 7 de espadas com esse 4 de ouros, para mim é como se você acessasse uma dor, uma espécie de sentimento de como é que eu posso dizer para você? É uma sabotagem mesmo, sabe? É um sentimento muito sabotador que eu me apego a ele. Eu me apego a esse sentimento que me auto-sabota. Então eu me coloco ali, como eu falei, numa posição extrema de autocrítica, numa posição extrema, né, de me colocar como culpado, como vítima da situação, sabe? E atribuir sempre, né, a situação a algo externo. E aqui tá falando, não é sobre algo externo, é algo que você já vem ali elaborando. Ah, a culpa é minha por me sacanearem? Não tô falando isso, Virgem. O que eu tô dizendo é que muitas vezes a forma como você confia, olha, ou você se relaciona com as pessoas, dá espaço para esse tipo de problema acontecer. Nos dias de hoje, a gente precisa blindar as nossas emoções. A gente precisa saber em quem a gente pode confiar. 10 de copas. E a gente precisa saber que tem muitas pessoas que estão ali prontas para colocar uma espada nas nossas costas. 10 de espadas. Então, a gente precisa compreender como essas relações a gente pode construir dentro de um lugar aonde, quando alguém me magoa, me atinge, quando alguém me fere, como eu consigo sobreviver a isso? A gente precisa entender qual é o lugar onde ficam os nossos afetos. E, principalmente, a gente precisa construir a nossa autoestima de uma forma que quando alguém sacanear com a gente consiga perceber se eu tenho algum tipo de culpa nisso, né? Se eu provoquei isso de alguma forma, se isso está acontecendo foi alguma coisa de resultado de alguma atitude que eu tomei. A gente precisa ter essa capacidade de analisar, tá? E parar de terceirizar as coisas. Não fui eu que provoquei isso, é da índole do outro. Sendo da índole do outro, como isso vai me atingir? Entende? Então, tudo isso precisa ser visto, Virgem. Às vezes, é um processo que a gente não consegue nem fazer sozinho. É um processo que a gente precisa de uma ajuda. Né? A gente precisa de refletir, a gente precisa de conversar, a gente precisa, sei lá, de um psicólogo, de um terapeuta. Entende? Porque é um processo que muitas vezes faz com que a gente, olhando o que acontece fora,
consiga refletir com o que está acontecendo dentro. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por você confiar nas minhas palavras, no meu tarô. Eu já te peço, por favor, coloca um like aí pra mim. E a gente se vê em breve, Virgem. Até mais.